a mais uma aulinha de física aqui com vocês, professor Tales. Vamos falar a respeito de introdução à dinâmica, mais especificamente essa é a nossa aula para tratar a respeito das 3 leis de Newton e parte do que gira em torno do funcionamento delas. Então, sem mais delongas, agora a gente vai falar sobre o movimento de uma maneira que a gente não falava antes, tá legal? Bom, vamos lá. Para falar sobre as 3 leis de Newton, a primeira coisa que eu queria voltar com vocês é nos princípios disso. Em 1687, em reclusão, Isaac Newton ele escreveu uma coleção de 3 livros chamados Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Vocês têm uma cópia da capa aí, tá aparecendo como imagem para vocês, em que Newton ele se deu o trabalho de relatar para a gente como que é o funcionamento, como que podem ser descritos os movimentos pensando nas suas causas. Essa é a diferença da cinemática para a dinâmica. Na cinemática, a gente simplesmente analisava se um objeto ele estava em movimento ou em repouso, ou seja, se tinha velocidade igual ou diferente de zero, se tinha aceleração, se não tinha aceleração, se era MRU, se era MRUV. Basicamente, o que você analisava em cinemática era isso. Quando a gente fala de dinâmica, a gente vai começar a entender o porquê que isso acontece. Um corpo está em MRU, por que ele vai permanecer em RU? Por que ele vai estar em MRU? Um corpo está em MRUV, por que isso acontece? De quem é a culpa? O que faz com que ele se mantenha nesse determinado movimento? Ou o que faz com que ele não se mantenha em determinado movimento? Beleza? A ideia é, agora a gente vai começar a estudar os porquês, tá? Essa é a análise que a gente vai fazer ao longo do conteúdo de dinâmica, tá? Ao longo do conteúdo de leis de Newton. Material aí hiper importante para você, conteúdo certo de cair em toda a prova de física, seja do mais simples vestibular ao mais complexo concurso militar, você vai ter sempre alguma questãozinha de leis de Newton. Então se prepara que isso daí é certo para você, beleza? Então, quando a gente fala sobre leis de Newton, primeiro que a gente trata, primeira lei de Newton, isso daqui é conhecido como princípio da inércia, tá bom? Ele é enunciado dessa maneira que está dizendo aí, ó, todo corpo livre tende a manter o seu estado de equilíbrio. Bom, algumas observações que a gente tem que falar a respeito disso. A primeira delas é equilíbrio, nesse caso, pode não ser o que você está pensando, tá? Não tem a ver com você estar em uma corda bamba, em uma capacidade próxima de se equilibrar, como nessa animação que está aparecendo aí no canto da tela para você. Não. Quando a gente fala de equilíbrio em física, nesse caso de dinâmica, ele pode ter 2 significados, tá bom? O primeiro deles, nós falamos sobre equilíbrio do tipo estático, beleza? Você tem equilíbrio estático quando você tem um objeto com velocidade nula, um objeto parado. Opa, peraí. Então, essa criaturinha que apareceu aí na tua tela, deitada sobre o solo, ela se encontra, como eu falei, deitada. Então, para um referencial inercial, para um referencial inercial, isso é importante, tá? Para um referencial inercial, esse cara está em repouso, beleza? Estando ele em repouso, nós podemos dizer que ele se encontra em equilíbrio estático. Ah, beleza, ele se encontra em equilíbrio estático. Beleza, em equilíbrio estático. Ok. Nós dizemos então que quando um cara está em equilíbrio estático, ele tem uma tendência natural a permanecer assim. O que significa? Quem está parado naturalmente vai permanecer parado. Beleza? A outra possibilidade de equilíbrio é chamada de equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico é para os objetos, como estão passando aí na sua tela, que possuem velocidade constante, ou seja, são aqueles que estão em MRU, beleza? Movimento retilíneo uniforme. Então, ou você em equilíbrio estático, parado, ou em equilíbrio dinâmico, MRU, você vai manter esse estado. Então, só chamando aqui de volta os nossos objetos em MRU, beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam daqui? Olha só, toda vez que um corpo está livre da ação de forças externas, professor, o que significa? Que não tem nenhuma força? Pode até ter, mas para cada força que você encontrar para esse objeto, você vai encontrar outra que vai anular. É como quando você pega, duas pessoas pegam um objeto e puxam para lados opostos com a mesma força. O objeto permanece parado. Opa, parado, velocidade igual a zero, equilíbrio
estático, ok? Então, todas as vezes que um corpo, né? Vamos tentar olhar para essa relação ao contrário. Todas as vezes que o corpo ele está parado, nós podemos dizer que ele se encontra livre da ação de forças externas. E todas as vezes que o corpo se encontra em MRU, ou seja, velocidade constante, ele se encontra livre da ação de forças externas. Tudo bem? Primeira lei de Newton é isso daí, tá bom? Conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Beleza? Outras consequências da primeira lei de Newton. Alguns casos que fazem um pouco mais de contexto com o seu dia a dia, tá bom? A gente pode pegar, por exemplo, quando você se encontra num ponto de ônibus, tá? O ônibus chega até o ponto, sobe, arruma um lugar para você, e o que, que vai acontecer? A velocidade do ônibus e a sua, né, nesse exato momento, são iguais, né? E ambas são iguais a zero. Bom, a partir do momento que elas são iguais a zero, isso faz com que os dois estejam juntos. Então, se os dois estiverem em repouso, como no momento, estão em repouso juntos. E se entrarem em movimento, assim permanece. Só que eu quero que você preste atenção na tendência do movimento. Todo corpo que está parado tende a permanecer parado, como está acontecendo aí com essa criaturinha que representa você dentro do ônibus. No momento em que o ônibus arranca de supetão, o que, que acontece com você dentro dele? Fica para trás e leva-lhe um tombo dentro do ônibus, né? Por que, que isso acontece? Você estava em repouso, então naturalmente o seu corpo ele tende a permanecer em repouso. É exatamente por esse mesmo motivo, porque quando um carro, por exemplo, ele está em linha reta e aí ele entra em uma curva para a esquerda, você sente o seu corpo sendo jogado para a direita. Seu corpo só estava tentando manter a naturalidade do movimento. Isso daí também pode ser explicado na importância do uso do cinto de segurança, né? Se você pensar no seu ônibus chegando ao seu ponto de destino, o que, que vai acontecer? Ele vai chegar dotado de velocidade e todo corpo em velocidade tende a manter essa velocidade. Então você, dessa vez, cai para frente, né? De qualquer maneira, se você não se segurar, a vida sempre te dá um tombo. E está aqui a tua aula de física para te explicar de onde veio esse tombo. Então, levante-se do fundo do ônibus e siga adiante. Pelo menos é isso que a gente espera que você faça, tá legal? Bom, então aqui a gente já passa para a segunda lei de Newton, tá bom? Já está enunciada aí para você. A primeira lei de Newton, ela é conhecida como lei da inércia, tá bom? A segunda lei de Newton é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei de Newton nos diz que a resultante das forças aplicadas em um ponto material é igual ao produto entre sua massa pela aceleração adquirida. Opa, o produto de sua massa pela aceleração adquirida. Como é que isso daí vai funcionar? Assim, essa lei ela pode ser representada para a gente através do uso de uma fórmula. A força resultante ou a resultante das forças que atuam sobre um corpo, sobre um ponto material, são iguais, ela é igual, a resultante é igual ao produto, multiplicação entre massa e aceleração. Beleza. Lembrando que força é vetorial, assim como a aceleração também é vetorial, tá legal? A aceleração vai ser determinada em função da força. Pô, professor, a aceleração daí é aquela mesma do MRUV, do V igual a V0 mais AT, do S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, da equação de Torricelli? É essa mesma criatura. É essa mesma aceleração. Daí, a gente pode falar que essa mesma aceleração ela vai continuar no sistema internacional sendo medida em metros por segundo ao quadrado. Que essa massa continua sendo medida no sistema internacional em quilograma. Consequentemente, nós vamos falar que a força resultante ela vai ser medida em uma unidade nova, acredito eu, para alguns de vocês, chamada de quilogramas metro por segundo. Você está multiplicando as duas variáveis, né? Então, consequentemente, você multiplica as duas unidades. O que, que vai acontecer? Quilograma metro por segundo ao quadrado recebeu um nome diferenciado. Que nome é esse? Newton, que a gente representa pela letra N. Então, todas as vezes que nós falarmos a respeito de unidade de força no sistema internacional, nós tratamos a respeito da unidade Newton. Professor, existe unidade de força fora do sistema internacional? Existem algumas. Uma
também que é um pouco conhecida, é o DINA, mas apesar de ser conhecida para algumas áreas do conhecimento, ela não costuma ser utilizada em questões de física, beleza? Então, se aparecer para você em alguma prova, vai aparecer junto a regra de transformação, tá legal? Bom, como consequência da segunda lei de Newton, a gente começa a fazer uma análise um pouco diferenciada de algumas outras forças. Por quê? A força resultante, ou seja, se existirem várias forças atuando em um corpo, elas serão representadas por vetores, e a gente descobre qual é a resultante fazendo a análise vetorial daquelas forças. Tudo bem, sem problemas. Mas existem algumas forças que têm cálculos e análises específicas. Daí a gente vai falar a respeito de alguns tipos de forças antes de continuar para a terceira lei de Newton. A primeira delas, extremamente importante, tá? Muito cobrada, sempre presente aí na maioria das questões, é a chamada força-peso. Beleza? Você sempre ouviu seu professor falando, não fala a respeito de peso medido em quilograma, que a gente mede em quilograma é a massa, peso é outra coisa que a gente vai estudar mais lá na frente. Mas lá na frente chegou. Peso está aqui, peso é uma força, tá bom? De origem gravitacional, no caso, né, quando a gente fala dessa análise feita na Terra, exercida pela Terra. Se você for para a Lua, você vai ter um peso gravitacional exercido pela Lua. Se você for para a superfície de outro planeta, você vai ter a força-peso exercida por aquele planeta, beleza? Bom, lembrando que a atração gravitacional ela é radial, ou seja, a força-peso sempre aponta para o centro da Terra, beleza? Força-peso sempre aponta para o centro da Terra, tá? Isso é o que significa dizer que ela é radial, tá? Ela aponta como se fosse o raio de uma circunferência, beleza? Então, o peso vai ser uma força que sempre vai apontar para o centro da Terra. E é esse o referencial que você tem que ter quando falar a respeito dela, tá? Como que ele pode ser calculado? Bom, peso é o produto entre massa e aceleração da gravidade. Ou, se você quiser, né, no macete, para você carinhosamente, peso é a minha gordura. Ou, se você aí está no físico de atleta, né, é tamanho de roupa, PMG, beleza? Qual macete você quiser usar, se quiser pensar em mais algum aí outro, fique à vontade, tá? Só lembre que P é a força-peso, M é a massa, G é a aceleração da gravidade e as unidades, né? Isso é muito importante. A unidade da aceleração da gravidade é metro por segundo ao quadrado, da massa, quilograma, e o peso vai ser medido em newton, N, né? Então, que desse lei de Newton para cá, a gente usou o nome de alguma, né? O F deixou de ser F para ser P, mas continua sendo força. E o A deixou de ser A para ser G. A aceleração passou a ser chamada de gravidade, mas continuam medidos nas mesmas unidades, ok? Uma observação para vocês a respeito da orientação da força-peso. Se eu tiver sobre uma superfície, né, no solo, por exemplo, um bloquinho aqui azul, tá, de uma determinada massa. Eu posso representar a força-peso atuando sobre ele como uma seta que sai dele e aponta para o centro da Terra, beleza? Isso para todo o corpo apoiado no chão. Se ao invés de apoiado no chão, ele estiver sobre um plano inclinado, como na nossa segunda figura, para onde vai apontar a força-peso, vertical e orientada para o centro da Terra, tá bom? A gente representa o vetor força-peso, vetor, né? Faltou a setinha do vetorial, tá aí. O vetor força-peso com uma certa vertical apontando sempre para o centro da Terra, independente da posição do corpo. O corpo podia estar no teto. A orientação do peso dele seria vertical para o centro da Terra. Beleza? Outra força que costuma andar de mãos dadas com a força-peso, costuma aparecer muito, é a chamada força normal. Tá? A força normal ela é uma força de contato, beleza? E ela sempre vai ser perpendicular à superfície de apoio. Caso você não lembre, caso você tenha esquecido, caso você não se recorda do significado perpendicular e não tenha a ideia de pesquisar o significado dela, tá? Para você não ficar na dúvida, por assim dizer, tá aqui, ó. Perpendicular é tudo aquilo que faz 90 graus. Então, entre a superfície de apoio de um objeto e esse objeto, a gente sempre vai ter uma força chamada de força normal.
beleza? Uma força chamada também de normal de contato, ok? A força normal, ela não tem fórmula. Cada vez que a gente tiver que determinar a força normal, a análise vai ser diferente, vai depender do problema, mas pode ficar tranquilo, vai ter um exemplo aqui que a gente vai mostrar como que essa força é analisada, como que a gente faz o cálculo dessa força, tá bom? Então, para a gente tratar aqui a fim de exemplos, né? Se eu coloco um corpo sobre o solo, a gente sabe que o peso dele é orientado vertical para o centro da Terra e a normal, bom, ela vai fazer 90 graus com a superfície de apoio. Cara, lembra do símbolozinho do 90 graus? O 90 graus, né? Ele é um ângulo reto. Então, é como se eu estivesse alinhando a vertical com a horizontal, né? É assim que a gente fazia o símbolo dos 90 graus lá na matemática, né? É parecido com isso, professor. Era um pouco mais bonito. Então, a ideia é essa. Se você montar 90 graus aqui em cima da superfície de apoio, você vai ver que a normal aponta para cá, tá bem? Lembrando, tá, gente? Só um detalhe. Essa setinha aqui em cima do N, essa setinha em cima do P, elas não querem dizer para onde que as forças estão apontando. É só um indicador de que a gente está falando de uma grandeza vetorial, ou seja, força pode ser representada por um vetor. Força aponta para algum lugar, tá? Isso daí já é ponto pacífico, já é conhecimento tratado de vocês, pelo menos assim eu espero, mas fica aí um detalhe para você se recordar um pouquinho do assunto, beleza? Então, tá aqui, peso para vertical para o centro da Terra, normal, vertical para cima. Se você, ao invés de querer representar normal aqui no topo do objeto, quisesse representar aqui na base, não teria problema, desde que representasse vertical para cima, ok? Se a gente prende um corpo no teto, por exemplo, vamos supor que agora esse quadrado azul está representando a lâmpada que está presa ao teto. Para onde vai apontar o peso desse objeto? A força peso sempre vai apontar vertical para baixo. E a força normal, professor? Então, faz aqui o desenho do 90 graus, ó. Faz aqui o desenho do 90 graus que a gente falou. Ela vai apontar vertical para baixo. Olha, a normal ela pode ter sentido oposto ao peso e mesmo sentido que o peso, né? Pode sim, porque a normal ela não depende do peso, tá? Ela vai depender inicialmente da superfície de apoio. O cálculo da normal às vezes está englobado com o cálculo do peso, tá? Por exemplo, se você pensar aqui nesse primeiro caso, você tem uma força puxando para baixo, outra força puxando para cima. Se você soltar um objeto no chão, ele nem sobe nem desce. Por quê? Porque o peso e a normal são iguais, ou seja, esse corpo está livre de forças externas. O tanto que puxa para um, puxa para o outro. Então se o peso desse cara aqui, nessa primeira situação, for 5 newtons, o peso anormal desse cara também vai ser 5 newtons. Então nesse caso os dois são iguais e têm o mesmo valor. E nesse outro é diferente, tem o mesmo sentido. Aí a gente vai analisar de uma outra maneira, beleza? Se eu tiver, por exemplo, um plano com uma determinada inclinação, coloco aqui meu objeto. Bom, aqui eu tenho a força peso atuando sobre ele, e se eu fizer 90 graus com a superfície, fizer aquele mesmo desenho que a gente tinha feito anteriormente, tá? Colocar aqui, nessa tentativa, não deu muito certo, né? Mas se tivesse dado, a gente ia encontrar que a normal ia apontar para cá, beleza? Fazendo 90 graus com a superfície de apoio. Se eu pensar, por exemplo, em outro objeto preso a uma parede, como um quadro, o peso vai apontar para o solo e a normal perpendicular, fazendo 90 graus com a parede, que nesse caso é a sua superfície de apoio, tá bom? Aqui eu deixo uma pergunta, uma interrogação para você. Suponha, criaturinha, que uma bolinha, né, sai de uma determinada altura e cai. E se movimentou para baixo, caiu, né? Beleza. Eu quero que você pense, durante esse processo de queda, tá? Vamos aqui botar esse tracinho para dizer que ela está caindo até agora, beleza? Dizendo que ela se encontra caindo até o momento. Para onde vai apontar a força normal nesse objeto? Te pergunto. Bom, se você analisar o peso, aponta vertical para baixo, né? Vertical para o centro da Terra, é por isso que ela cai. E a normal? Criatura, lembra comigo, ó. Lembra aqui, ó, no detalhe, marcar aqui para você. A normal é uma força de contato e ela é marcada, ela é obtida através do ponto que a gente analisa fazer os 90 graus com a superfície de apoio. Pô, ser humano, pensa comigo, na queda livre, no objeto que cai, eu não tenho superfície de apoio. Então a normal de um objeto em queda livre vale zero, né? Beleza?
Normal vai valer 0. Show? Seguindo, próxima força que a gente vai analisar é a força de tração. Outra força que não vai ter um cálculo, tá? Basicamente, a força de tração ela é muito mais classificada em análise, beleza? Como que rola essa classificação? Bom, a força de tração ela é uma força que atua em cabo, fio e corda, desde que estes sejam inextensíveis, ou seja, não estica. Então, quando você tem, por exemplo, duas pessoas em um cabo de guerra, bom, você vai analisar que aqui o ponto central da corda, o meio da corda, esse ponto daqui, ele vai estar sujeito a uma força vindo de cada lado, ou seja, a duas forças. Uma tração exercida de um lado, que eu chamei de T1, e outra tração exercida do outro lado, que a gente chamou T2. Bom, se você pensar na primeira lei de Newton, se o cara da esquerda puxar com a mesma força que o cara da direita, ninguém vai para lugar nenhum e a resultante das forças é igual a 0. A resultante das forças é igual a 0. Beleza? Agora, e se não for esse o caso? Aí o objeto se move para o local onde for puxada com maior intensidade. Então, se o cara da esquerda for mais forte, T1 é maior do que T2. Se o cara da direita for mais forte, T2 é maior do que T1. Tá bom? Outra maneira da gente analisar essa força é quando a gente fala, por exemplo, através do uso de um guindaste. Bom, sobre o guindaste vai ser pendurado determinado objeto, esse objeto vai ser erguido, lembrando que ele sempre terá a sua força-peso apontando vertical para o centro da Terra, ok? E fora a questão do peso vertical para o centro da Terra, bom, o motor aqui no guindaste ele vai içar esse objeto, ele vai fazer uma força que vai ser transmitida através de uma corda. Então a gente pode dizer que o objeto que vai ser puxado vai ser sujeito a uma força de tração. Estou representando aqui como esse vetor vertical verde que se opõe ao peso. Se a força que o motor fizer for maior do que o valor do peso do objeto, ele sobe, beleza? Eu poderia, inclusive, né, levando em consideração que o motor ele puxa a corda desde essa parte traseira daqui, eu poderia representar a minha seta, né, o meu vetor de tração, tanto nesse ponto onde ele se encontra, quanto nessa outra parte daqui, para dizer que ele está sujeito também a um determinado valor de força. Beleza? É uma possibilidade. Tá ok? Mas lembrando que, apesar de apontar para lugares diferentes, as duas terão absolutamente o mesmo valor. Tá legal? Outro tipo de força extremamente importante para a gente é a força elástica, tá? Força elástica é uma força conservativa gerada em corpos elásticos quando sofrem deformações, tá? Corpos elásticos, basicamente, a gente vai falar sobre mola, tá bom? Inclusive, a gente analisa a força elástica de maneira separada da força de tração e diz que para um objeto estar sujeito a uma força de tração ele é inextensível exatamente pela existência da força elástica. Porque se ele não for uma corda inextensível, for uma corda elástica, atua sobre ele prioritariamente a força elástica, ok? Só para a gente separar um termo do outro, beleza? Bom, como que a força elástica ela vai acontecer? Basicamente, em quase toda questão que te fala a respeito de uma mola, você vai ter que trabalhar com a força elástica. Como que a gente analisa? Bom, pega uma mola, em primeiro lugar, né? A gente aqui arruma um apoio para ela. Essa mola, inicialmente, ela tem um comprimento natural, também pode ser chamado de comprimento inicial. É o tamanho da mola, tá? Esse é o tamanho natural da mola, beleza? Chama aí o mãozinha da família Adams pra gente. Show? O que mãozinha vai fazer? Vai ajudar aqui na aula de física. Mãozinha vai se dirigir até a mola, tá? E, sem nada para fazer, vai empurrar, ok? Mãozinha vai ficar aqui segura a mola pelo tempo que conseguir, tá bom? Mãozinha Adams. Não sei se família Adams é da época de vocês, eu acho que não. Enquanto mãozinha estiver fazendo força, essa mola vai ter um novo comprimento, ou um comprimento final, se vocês quiserem, tá? Só que vai chegar um momento que mãozinha não vai mais aguentar e a força gerada pela mola vai responder à força gerada por mãozinha, que vai empurrá-lo de volta para o seu lugar. E a mola vai voltar ao seu estado natural. Repara, a mola foi comprimida da direita para a esquerda. E empurrou mãozinha
da esquerda para a direita. É por isso que ela é uma força conservativa. A mola ela tende a voltar para o seu estado natural, ela tende a conservar o seu comprimento natural, beleza? Ela tende a conservar o seu comprimento natural, ela tende a voltar para o seu tamanho inicial, tá bem? Como que a gente vai analisar isso? Através dessa forma, tá? A gente costuma chamar de FE para chamar de força elástica, mas pode chamar só de F, tá bom? F é igual a K delta X. O que é essa fórmula, professor? Pelo amor de Deus. Então, vamos abrir espaço para ela aqui, tá? Dentro desse aspecto aqui, o delta X é o que a gente chama de deformação, que é medida em metros. A ideia é, a mola tinha um comprimento natural, chamei de x0, tá? Ela alcançou um comprimento final, x. O que é o delta X? É uma coisa menos a outra, tá bom? É o quanto a mola foi apertada, é o quanto a mola foi tirada da sua posição natural, beleza? É o quanto a mola foi tirada da sua posição natural. Isso pode ser calculado tanto para um momento em que a mola é comprimida, como no nosso exemplo, quanto no caso onde ela é esticada. Não vai ter problema, tá legal? Alguns de vocês podem pensar assim, poxa, professor, mas quando a gente fala de delta, a gente fala de final menos inicial. Então esse delta pode ser negativo? Pode. E se for negativo, ele simplesmente vai servir para a gente para dizer que a força aponta para o lado oposto, beleza? Então é aquilo, se a mola foi comprimida para a esquerda, ela vai gerar uma força para a direita, tá bom? Mas no momento não vamos pensar nisso não, tá? Vamos pensar no entendimento da forma, ok? Então, mesmo porque a maioria das questões de força elástica te pede um módulo da força, tá? Te pede para calcular o valor numérico dela. Então, módulo, você não se preocupa com o sinal nesse caso, tá? O que vai ser o K? O K é o que a gente chama de constante elástica ou constante de elasticidade. É o cara que vai aparecer no problema sendo medido em Newton por metro. A constante elástica, a constante de elasticidade, ela basicamente tem a ver com a dureza da mola. Como assim? Se você parar para pensar em uma mola de caneta, ela é extremamente macia, você consegue apertar com o dedo. Agora, se você pensar no amortecedor de um carro, que também pode ter o formato de uma mola, ele é muito mais rígido. Quem determina isso, quem determina essa rigidez na mola, é o que nós chamamos de constante elástica, tá bom? E, consequentemente, a força elástica a gente vai medir em newtons, tá bem? Força a gente continua medindo em newton, beleza? Essa parte pode ficar tranquilo que não vai ser alterada não, tá? Bem, dito isso, próxima força que a gente vai analisar é uma força chamada de força de atrito, tá bom? Como que a força de atrito ela funciona? Basicamente, ele ocorre devido a imperfeições e ranhuras em superfícies, beleza? Sempre onde existe atuação da força de atrito, existe aumento de temperatura. Por exemplo, se você parar e começar a esfregar suas mãos uma na outra, você vai ver que com o tempo ela vai começar a se aquecer, exatamente devido ao fato de você estar gerando ali uma força de fricção, uma força de atrito, como também a gente pode utilizar quando uma pessoa ela tenta atritar dois pedaços de madeira com o fim de provocar fogo em um determinado local, uma peça de madeira, por exemplo. Tá bom? Se a gente pensar nisso, todas as superfícies em nível microscópico, ou às vezes não tão microscópico assim, né? Em um nível pequeno, ou algumas outras em um nível maior, elas sempre vão ter imperfeições. E essas imperfeições vão tornar mais fácil ou mais difícil o arrasto entre elas. Como assim, professor? Imagina, por exemplo, um chão gramado, né? Se alguém, por algum motivo desconhecido, coloca um armário sobre esse gramado e sobra para um indivíduo tentar arrastá-lo. Arrastar um armário, principalmente se ele tiver muita coisa dentro sobre a grama, vai ser muito mais difícil do que arrastar sobre uma superfície de cimento ou um piso comum. Por quê? As ranhuras que existem, né, a irregularidade entre a madeira e a grama é muito maior do que a irregularidade entre a madeira e o chão, né, de piso comum, beleza? A ideia do atrito é isso.
O atrito, inclusive, ele existe até quando a gente não percebe. Por exemplo, se você pega uma bola, né, e deixa rolar por uma superfície do chão da sua casa, né, ela não vai seguir indefinidamente, ela não vai ao infinito e além rolando. Ela vai parando com o tempo. Por quê? Porque por mais o chão da sua casa, o seu porcelanato, né, o seu não, né, o porcelanato dos seus pais, né, ele pareça ser perfeitamente liso, existe ali um certo atrito que faz com que, ao passar do tempo, a bola vá parando de rolar e vá sendo parada. Beleza? Ah, professor, e se fosse no vácuo, no espaço sideral, né? Bom, ali seria uma condição onde você não teria nenhum objeto em volta, você não teria arrasto. E se você não tem arrasto, você não tem atrito, beleza? Lembra disso, o atrito ele existe quando entre as superfícies existe arrasto, beleza? Quando você desliza, opa, o atrito ou é muito pequeno ou a gente considera ele igual a zero. Show? Detalhe, o atrito ele pode ser classificado, tá? Primeira classificação de atrito, chamamos de atrito estático. O atrito estático, basicamente, ele acontece quando existe força, mas não existe movimento. Ou seja, a força que esse indivíduo está fazendo sobre o armário, ela pode até ser muito grande, mas não é suficiente para tirar o armário do lugar. Então, nós dizemos que o atrito estático que acontece aí, ele vai ter mesmo o valor da força F que o homem está fazendo. Né? Então, vamos supor que essa criaturinha aí esteja empurrando o armário com 25 newtons. Consequentemente, o atrito estático valerá 25 newtons. Se você tem 25 para um lado, se contrapondo a 25 para o outro, bom, você vai ter duas forças iguais apontando para lados diferentes. Ah, então o armário não sai do lugar, né? Porque o atrito é igual à força que o cara faz. E pela primeira lei de Newton, quando as forças são iguais para os dois lados, ou seja, quando a resultante das forças é igual a zero, eu não tenho movimento. Beleza. Mas vai chegar um ponto em que ele vai fazer uma força de atrito máxima. E essa força de atrito vai ser suficiente para poder tirar o armário do lugar. A gente calcula essa força como força de atrito estático máximo. E ele é calculado como μ, coeficiente de atrito estático, vezes a normal. O μ ele vai depender basicamente das superfícies que estão se arrastando. Se você pensar em madeira, como no nosso exemplo, arrastando porcelanato, a gente tem uma dificuldade. Agora, se você pensar em madeira arrastando na grama, como no exemplo anterior, a gente vai ter uma outra dificuldade, tá bom? Partindo do pressuposto que ele finalmente consegue tirar o armário do lugar, vai continuar havendo arrasto, mas esse atrito vai passar a ser chamado de atrito cinético. Então, quando a gente fala de atrito estático, é o atrito voltado para o corpo que permanece em repouso. E o atrito cinético, em alguns livros também chamado de atrito dinâmico, é quando você consegue colocar força suficiente no objeto para tirá-lo do lugar. Beleza? Então, se eu tenho força suficiente para tirar do lugar, atrito cinético. Se não tem, atrito estático. Beleza? Como que a gente calcula o atrito cinético, professor? Φ C de Φ cinético, força de atrito cinético, é igual a μ, coeficiente de atrito cinético, vezes a normal. Professor, beleza. Está parado é estático, está em movimento é cinético. Mas e essas variáveis? Bom, Φ é a força de atrito medida em newtons. N, esse N daqui dos dois lados, tanto aqui quanto aqui, com a setinha em cima, é a força normal medida em newtons. E esse μ, né, esse U estranho, ele é o coeficiente de atrito, que pode ser estático ou cinético. Não é um número que você tem que gravar, é um valor que a questão vai apresentar para você, dependendo da condição do objeto, se ele está em movimento ou em repouso. E a parte mais importante sobre o coeficiente de atrito, ele é dito adimensional. O que isso significa? Não tem variável para tu gravar não, tá? Beleza? Todas as vezes que a gente fala que uma grandeza é adimensional, significa dizer que ela não tem unidade. Finalmente, terceira lei de Newton, conhecida como princípio da ação e reação. Beleza? Terceira lei de Newton nos diz que para toda força de ação há uma correspondente força de reação, que vai possuir mesmo módulo, mesmo valor numérico, mesma direção, porém sentidos opostos. Beleza? Sentido contrário. Como assim, professor? Tem algum exemplo?
Tem. Todas as vezes que você utilizar uma força para fazer alguma coisa, você vai perceber uma outra força de resposta. Exemplo, se a gente pegar aqui o Apocalipse tentando quebrar Metrópolis, vai vir o Superman voando lá do quinto e vai acertar-lhe um murro, bem no Apocalipse. O que vai acontecer? A força de ação vai atuar da mão do Superman para a força do Apocalipse. Só que esse cara daqui tem DNA kryptoniano, então ele é mais forte do que ele parece. Então, em algum momento, a mão do Superman vai doer. Por quê? Toda a força que foi aplicada na cara, no rosto, né, na face, na bela expressão do Apocalipse, foi devolvida. Reação de mesmo valor numérico, mesma direção, só que ao invés de ir do Superman para o Apocalipse, vai do Apocalipse para o Superman, sentido contrário. Quando, por exemplo, uma pessoa dá uma bolada no rosto, eita, que situação desagradável, a força de ação vai da bola para o rosto, a de reação do rosto para a bola. É por isso que exatamente nessa região aqui da junção da bola com o rosto da pessoa, parece que a bola ela sofre uma certa deformação. Essa deformação acontece, né? Bom, a deformação no rosto da pessoa acontece por causa da bola e a deformação da bola acontece por causa do rosto da pessoa. Beleza? Precisamos todos estudar, né, Hulk? Realmente vamos dar uma revisada em todo esse conteúdo. Então, o foco desse momento de estudo da gente é trabalhar a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. Entre elas, a gente acabou trabalhando alguns tipos de força que são de extrema importância para a gente, tá bom? Então, lembra sempre, quem está parado tende a ficar parado. Quem está em movimento tende a ficar em movimento. Se um corpo tem aceleração, é porque uma força está envolvida com esse movimento. E todas as vezes que você analisar uma força de ação, você vai acabar analisando também uma força de reação. Sobre isso, algo muito importante, tá? Ação e reação ocorrem em corpos diferentes. Então, nós nunca podemos anular uma coisa com a outra, beleza? Um detalhe muito importante para você não se esquecer. Pares de forças de ação e reação não se anulam, beleza? E sempre estarão ocorrendo. Aqui é um macete muito importante para você, tá? Elas sempre ocorrem em corpos diferentes. Falou de ação e reação, falou de atuação em corpos diferentes. Tá legal? Bom, dito isso, vamos para alguns exemplos, né? Fazer uns exercíciozinhos aqui com vocês. Em relação ao referencial inercial, tem-se que a resultante de todas as forças que agem em uma partícula é nula. Ok? Força resultante externa, nula. Beleza, parece com a primeira lei de Newton. Então é correto afirmar que a partícula está necessariamente em repouso. Não, ela pode estar em repouso. A partícula está necessariamente em MRU, negativo. Ela pode estar nessa condição. Beleza? C. A partícula está necessariamente em equilíbrio estático. Opa, olha só. A letra C está dizendo para você exatamente a mesma coisa que a letra A. Letra D. A partícula está necessariamente em equilíbrio dinâmico. Bom, equilíbrio dinâmico é MRU. Então a D está dizendo a mesma coisa que a B. Letra E. A partícula, em movimento, estará desenvolvendo uma trajetória retilínea com velocidade constante. Ou seja, se o objeto analisado estiver em movimento, esse movimento será uniforme. Pô, show de bola aí, ó, que a gente falou da primeira lei de Newton, é isso mesmo. Letra E, a nossa alternativa correta. Ok? Questão número 2. O bloco da figura tem massa igual a 4 kg, está sujeito à ação exclusiva de forças F1 e F2. Sabendo que as intensidades de F1 e F2 valem respectivamente 30 e 20 newtons, determine o módulo da aceleração do bloco. Beleza? Bom, gente, para a gente desenvolver essa questão daí, o que a gente pode parar para pensar? Primeiro ponto que a gente tem que analisar é, antes de descobrir a aceleração, eu tenho que encontrar a força resultante, que nesse caso eu tenho duas forças atuando. Atuando, né, pela questão vetorial, a gente percebe aqui em sentidos opostos. Quando eu tenho vetores com sentidos opostos, a gente subtrai os seus módulos. Então, perceba, F1 é maior, então a gente entende que o nosso corpo vai andar aqui para a direita. Ok? Substituindo os valores, a força resultante vai ser F1, que vale 30,
menos F2, que vale 20, conforme dito pelo enunciado. Nossa resultante vai valer 10 newtons. Se a gente pegar isso daí, para descobrir a aceleração, eu posso trabalhar com a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Substituindo a resultante, a gente achou deu 10. A massa, o enunciado nos disse que vale 4. E a aceleração eu quero descobrir. 4 está multiplicando, passa dividindo para o outro lado. A aceleração vai valer 2,5 metros por segundo ao quadrado. Está aí resolvido o nosso exemplo 2. Ok? Exemplo 3. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa é D. Vamos lá. O valor da força que a mesa aplica na caixa é a normal. Então, o que eu tenho que calcular nessa questão aí é o valor da normal, tá? Vamos marcar as forças aqui. O objeto tem massa, então ele tem peso, tá? Ele está sendo puxado por uma corda, onde é feita uma força de 10 newtons. Força em corda a gente chama de tração. Então, tem a tração de 10 newtons e tem a normal, que é o que a questão me pede, né? Que vai apontar para o mesmo lado que a tração. Ok? Olha só, o enunciado ele me diz uma coisa que ficou nas entrelinhas. Não diz que o rapaz ele levanta uma caixa. Diz que ele tenta. Bom, se ele tenta, significa que a caixa não sai do lugar. E se ela não sai do lugar, nós podemos dizer que a resultante das forças que atuam sobre ela são iguais a zero. Ou seja, tudo de força que eu tenho apontando para um lado, eu vou ter um correspondente apontando para o outro. Significa que eu posso dizer que o valor do peso ele vai ser numericamente igual à soma da tração com a normal. Beleza, mas qual é o valor do peso? Pega a fórmula de força-peso. Massa vezes gravidade. Show? Substitui. A massa a questão deu. Vale 5. A gravidade está aqui no desenho. A aceleração da gravidade vale 10. Então, o peso desse cara vale 50. Retorna para a equação. Peso igual a tração mais normal. 50 igual a 10, que é o valor da força que ele faz, mais N. Passo 10 para o outro lado. O valor da força aplicada para tentar levantar a caixa não é suficiente. Beleza? E eu sei que nesse caso a normal vale 40 e a tração vale 10. Assim como descobrimos que o peso vale 50 newtons. Nossa alternativa correta aí é a letra D. Beleza? Gente, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Desejo a todos ótimos estudos e até a próxima.